me desculpe, não é? Nós estamos em 1 de Pedro. 1 de Pedro, capítulo 3, verso de número 17, verso de número 18. Você já encontrou aí a palavra do Senhor na sua Bíblia? 1 de Pedro 3, 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, aquele que possui recursos desse mundo e viu o seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amai-vos só de palavra, mas de língua, e nem de língua, mas de fatos e de verdade. Pedro está nos chamando a nós amarmos de fato e de verdade, não de boca, não de palavra, né? Pedro está dizendo, olha, o amor de Deus que está aí no seu coração tem que ser transmitido, tem que ser compartilhado, tem que ser repartido, tem que ser aí colocado para outras pessoas também. E evidenciado em atitudes, em verdade, em fato, não somente de boca. Quando eu lanço meu pão sobre as águas, eu estou ajudando outras pessoas também. Eu estou ajudando com atitude, né? Porque o meu sustento vem de Deus. Deus é generoso. Deus é generoso para comigo, né? Deus é generoso. Mas tem muitas pessoas que não conseguem exercitar essa generosidade. Tem muita gente que tem medo, né? Porque diz assim, e está arriscado de eu ficar sem nada. Mas Deus promete suprir a necessidade de cada um de nós quando nós somos generosos. Quando nós obedecemos a palavra de Deus e somos generosos, Deus promete que vai nos abençoar também. Olha o que diz Provérbios 11, 25, não é? Provérbios 11, 25. Diz assim a palavra do Senhor. A alma, o quê? A alma generosa. A alma generosa fará o quê? Prosperará. Ou seja, vai à frente, vai ser bem-sucedida. E quem dá a beber será descedentado, ou seja, vai receber também. Então Deus tem na sua palavra promessa para pessoas que praticam a atitude da generosidade. Deus tem promessa para as pessoas que observam a sua palavra e praticam esse ato de lançar o pão nas águas e com esse ato de lançar pão nas águas, compartilhar, repartir, dividir a generosidade que elas estão tendo da parte de Deus. Repartir o pão do cuidado, o pão do carinho, o pão do afeto, não é? O pão da atenção, o pão da solidariedade. Será que não tem ninguém próximo a você que está precisando desse pão que vem de Deus? E a Bíblia, ela me orienta. Olha, você veja o que diz o verso de número 2. Olha aí, Eclesiastes 11, verso de número 2. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que o mal sobrevirá à terra. Olha, a condição da intenção divina de Deus é sempre mais. Se fosse humanamente falando, a gente diz assim, bem, deixa eu repartir com 1 ou com 2, não é? A gente procura sempre números para baixo, menos. Eu penso em 3, mas peraí, deixa eu preparar só para 2. Mas Deus não. Deus sempre desperta no nosso coração esse compartilhar para mais, para 7 ou para 8. E quando eu me lembro nessa condição de Deus me chamando, nessa matemática de Deus sempre para mais, eu me lembro que Deus multiplica tudo que é compartilhado. Você pode falar essa frase para essa seu familiar que está aí perto de você? Isso para o seu irmão, para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu neto? Fala para ele aí, diga para ele, olha, Deus multiplica tudo que é compartilhado. Diga para ele, Deus multiplica tudo que é compartilhado. Tudo que é compartilhado, Deus multiplica. Pastor Dionísio, como assim? Você se lembra lá aquela experiência do profeta Elias e da viúva Sarepta, lá naquela cidade de Sarepta?
Você se lembra? O que aconteceu? Elias sai, não é, lá daquela torrente de Querite, e vai até essa cidade, e quando chega a essa cidade, ele encontra uma mulher catando ali aqueles cacos, né, aqueles galhos, e ela vai levar para casa, porque ela vai fazer o alimento para ela e para o filho na mentalidade dela, e ela vai morrer. E Elias chega para ela e diz assim: prepara primeiro para mim, né, e depois para vocês. Aquela mulher, ela tem só um pouco de farinha e um pouco de azeite. E em 1 de Reis, capítulo de número 17, verso de número 14, é uma palavra liberada. Por quê? Porque Elias está dizendo para aquela mulher: compartilha isso que você tem, porque Deus vai multiplicar. E olha o que a palavra diz, 1 de Reis, capítulo de número 17, verso de número 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. Eu quero profetizar sobre a tua vida, meu irmão. Você que hoje está recebendo essa palavra, meu querido, não vai faltar na tua casa, não vai faltar na tua família. Deus vai fazer multiplicar, porque você é um servo fiel e obediente, que está ouvindo Deus falar ao teu coração. Compartilha, divide, reparte, não é? Meu irmão, lança o teu pão na água, sobre as águas, porque Deus é o Deus que faz multiplicar. Diga amém, diga eu recebo, diga glória a Deus. Aleluia, nosso Deus. Olha só, mas por que Deus multiplicou a botija, a farinha, a panela, a farinha e na botija o azeite? Porque a mulher ouviu a palavra de Deus e colocou em prática a sua fé. Ela compartilhou com Elias, não é? E aí não faltou, porque Deus multiplica quando você, no teu coração, começa a compartilhar. Deus multiplica. Eu me lembro no Novo Testamento também, meu querido e minha querida irmã, alguém que compartilhou e Deus multiplicou. Você se lembra da primeira multiplicação dali, daqueles 5 pães e 2 peixinhos? A multiplicação dos pães? Hein? Jesus olhou para Filipe e perguntou para Filipe: aonde iremos ter pães para toda essa multidão? E Filipe disse: não tem como. Aos olhos humanos, não tem como. Somente na condição figurativa humana, não tem. Mas quando você coloca nas mãos de Deus, quando você observa a palavra do Senhor, quando você coloca a sua fé em prática, com atitude, com ação, e lança o teu pão nas águas, ainda que seja pouco, Deus multiplica. Deus multiplica aquilo que é compartilhado. Vieram 5 pães, vieram 2 peixinhos para a mão do Senhor. O Senhor deu graças a Deus, abençoou os pães e os peixes e compartilhou com seus discípulos. E os seus discípulos compartilharam com aquelas pessoas que se sentaram de 50 em 50. Então, a palavra do Senhor me diz, meu querido, em Marcos, capítulo de número 6, do verso de número 42 até o verso de número 44. Olha o que diz esses 2 versículos. Marcos, capítulo 6, do verso 42 até o verso de número 44, diz assim: todos comeram e se fartaram e ainda recolheram, não é? Recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixe, e os que comeram dos pães foram 5.000 homens. Você viu o detalhe? Porque compartilharam, porque lançaram o seu pão sobre as águas, porque ficaram na dependência de Deus, porque entregaram, porque esperaram no Senhor que as promessas que ele tinha dito na sua palavra viessem se cumprir. Olha, comeram, ou seja, saciaram a sua fome. A Bíblia me diz que eles se fartaram, ou seja, ficaram satisfeitos. Ficaram satisfeitos. E recolheram. Sobrou para outro dia, irmão.
Oh, maravilha! Quando você compartilha, você consegue ser saciado na sua fome. Quando você compartilha, você fica satisfeito, fica alegre, porque você pode ajudar outras pessoas. Quando você compartilha, sobra para outro dia, porque Deus multiplica aquilo que você compartilha. Deus é o Deus que multiplica, sabe? Deus é o Deus que multiplica. Por isso, nesta noite, o que o Espírito Santo de Deus, através dessa palavra, está falando conosco, é para nós ficarmos na dependência de Deus, na expectativa que é Deus que supre, e saber que o pão que nós temos hoje vem de Deus, vem do Senhor. E o Deus que supre com o pão de hoje é Deus para suprir com o pão de amanhã. E é Deus para cuidar de cada um de nós, sabe? De cada um de nós, todos os nossos dias. Mas tem pessoas, amados do Senhor, que ficam nesse estilo de vida da condição da incerteza, da dúvida. Tem sim, tem sim. Há uma condição de insegurança nos dias de hoje, que nos leva a ter um sentimento de dúvida, de incerteza. Esse sentimento de dúvida, de incerteza, gera um sentimento de egoísmo. E esse sentimento de egoísmo é fatal. Vai nos fadar ao fracasso. Porque esse sentimento de egoísmo, não é, nos leva a pensar que nós não temos o suficiente. Ao lermos aqui, lança o teu pão sobre as águas, espera aí, o pão é meu, o pão está comigo. Eu já tenho pão aqui hoje, por que eu vou lançar sobre as águas? Não é? Pode faltar, pode não ser o suficiente.